Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais uma edição do PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta edição, falaremos sobre a aula. Premissas. Tudo que exponho neste PPA partiria do princípio de que os governos priorizariam a educação pública, o que significaria que os professores disporiam de plenas condições de trabalho, tal qual se concede hoje às PEIs de 9 horas, ou seja, tempo integral na escola, na qual os docentes trabalhariam com um número compatível de classes que lhes permitiriam acompanhar individualmente seus alunos em suas aprendizagens. Salários iniciais hoje com um piso inicial em torno dos R$15 mil. Por que insistimos na questão de salários dignos para o magistério estadual? Porque é a única forma de atrair mão de obra docente de alto nível. Sem essas premissas, o sistema público de educação continuará a patinar em busca da qualidade de um ensino tão necessário nos dias que correm, mormente para as classes socialmente desfavorecidas da sociedade brasileira, muito prejudicada durante a pandemia. Por falta de infraestrutura educacional adequada, continuaremos distante da perspectiva da sociedade e dos educadores no que concerne a uma educação pública de qualidade, ou seja, no universo de 5 mil escolas do estado de São Paulo, circunstancialmente, por reunir bons gestores e professores, 10 ou 20% seriam de excelência, contra as demais enfrentando os costumeiros problemas que não lhes permitem evoluir para aquela qualidade de ensino desejada por todos. O contrato e a cumplicidade. Uma aula, um momento mágico de aprendizagem ou um pesadelo? Depende da postura do professor frente a seus alunos. Diríamos que hoje a aula tenderia para alguns docentes mais para pesadelo do que para o momento mágico de aprendizagem. Tudo porque, diante de uma realidade cruel, muitos docentes resistem em mudar sua forma de trabalhar. Descuidam de refletir sobre a aula que irão ministrar, cristalizando posicionamentos que os levam quase sempre ao preconceito diante do aluno, cujo comportamento foge aos padrões por ele, às vezes inconscientemente estabelecidos para si. Neste caso, nos referimos à indisciplina em sala de aula e não à violência gratuita contra qualquer professor, fato que vem ocorrendo tristemente nos dias atuais em muitas unidades escolares. Daí o conformismo, a imobilidade, a passividade, a prática de métodos pedagógicos antiquados e desmotivadores, no momento em que a realidade que cerca o aluno é tecnologicamente dinâmica quanto às formas de informações que virá receber em sala de aula. O que seria uma aula senão um contrato entre professores e alunos? Seria um contrato envolvendo a cumplicidade de ambas as partes em busca de um denominador comum, qual seja o aprendizado de habilidades e competências a partir de conteúdos significativos apreendidos nas diversas disciplinas. Todavia, o contrato e a cumplicidade só poderão surgir do diálogo permanente entre as partes, desde o primeiro contato em sala de aula, na qual o professor se interessará pela vida dos discentes, procurando conhecê-la, ocasião em que nascerá a empatia de parte a parte. Empatia essa que só poderá manter-se por meio de características complementares do mestre: a competência no preparo meticuloso das atividades, a motivação das aulas, a dosagem dos conteúdos, as metodologias facilitadoras da aprendizagem, a avaliação consentânea com o ritmo dos alunos, o reforço e as recuperações contínuas, uma vez diagnosticada, a não aprendizagem de determinados conceitos básicos dos conteúdos
em desenvolvimento naquela aula, etc. Não atendido tais princípios, o que se observa de maneira geral nas salas de aula é a eclosão de antagonismos e conflitos, transformando-as num verdadeiro campo de batalha, no qual se prejudicarão professores e alunos. Os primeiros, pela perda da dignidade, em muitas ocasiões gerada pelo desrespeito ao mestre. Os segundos, pelas distorções em sua formação, seguido dos possíveis traumas decorrentes das incompreensões do adulto em relação à criança e adolescentes e a consequência não aprendizagem. Qual a origem desse antagonismo? Basicamente, a insensibilidade de alguns professores para com as reais necessidades de seus alunos e o não os amar, ao invés de tratá-los com carinho, interessar-se pelos seus problemas, buscando compreendê-los e, fundamentalmente, ofertando um ensino de qualidade. Contudo, se os professores não conseguem amar seus alunos, pede-se, pelo menos, que os respeitem. Respeitar o aluno começa pelo preparo meticuloso das aulas. Assim, o que começa mal termina ainda pior ao final do ano letivo, com promoção sem aproveitamento, evasão escolar, etc. O preparo da aula, o roteiro e as metodologias. Preparar a aula auxiliado pelas tecnologias disponíveis é essencial. E não se diga que atualmente a maior parte das escolas não disponha de grande número de materiais audiovisuais, televisões, biblioteca ou pelo menos livros para motivar as aulas, materiais esses que alguns professores sequer se dão ao trabalho de pô-los em uso. Há professores que dominam muito bem os conteúdos de sua disciplina e que, de certa forma, depois de anos de docência, preparando meticulosamente suas aulas, refletiram profundamente sobre como trabalhariam os conteúdos significativos de sua disciplina. Daí serem capazes de desenvolver belíssimas aulas sem colocar no papel aquilo que vão ministrar. Nessas aulas bem preparadas, há o trabalho permanentemente motivador, prazer em conviver, tranquilidade nas relações humanas e aproveitamento dos alunos. Nelas são raros os casos de indisciplina. Esse é um fato facilmente constatável em qualquer escola em que o diretor e o coordenador se deem ao trabalho de percorrer corredores para observar o que nelas está acontecendo. Por outro lado, alguns professores não dominam a disciplina que ministra e improvisam o tempo todo, com a muleta do livro didático. A improvisação nunca é criativa, fundada em que está em atividades desorganizadas e aleatórias, que só fazem confundir e irritar os alunos que não sabem muito bem para onde estão caminhando os seus estudos naquela disciplina. Daí a rebeldia de certos discentes, a indisciplina e o desrespeito ao professor por parte de determinados grupos em sala de aula. O curioso é que os docentes, vivendo esses problemas, jamais param para refletir sobre a balbúrdia de suas aulas. Mas é explicável o fenômeno. Parte dos alunos de uma classe, para não dizer a maioria deles, aceita passivamente ou estoicamente a caceteação de uma atividade desmotivada, o que faz com que o professor considere manifestações hostis à sua aula, deste ou daquele aluno, apenas um ato de indisciplina isolada de baderneiros e vagabundos, cujo número tende a crescer ao longo do ano. Essas distorções, na verdade, são sintomas de que algo vai muito mal em suas classes. No aspecto metodológico, o mau uso do livro didático, que deveria ser um simples material de apoio, passou a ser, para alguns professores, a aula que ele não preparou adequadamente, artifício que leva à precária aprendizagem. Dir-se-ia que, para certos docentes, a metodologia aplicada numa aula se resumiria a leituras do manual, algumas breves explicações do conteúdo, realizadas sem qualquer roteiro, e os famosos questionários à guisa de síntese. Daí o péssimo desempenho de parcela considerável de alunos nas diversas disciplinas, principalmente em língua portuguesa, na qual se constatam falhas gravíssimas no campo da redação e entendimento de textos.
Preparação de uma aula. Preparar a aula é estabelecer os caminhos que professores e alunos percorrerão em busca de conhecimentos significativos. Ora, todo o caminho a ser percorrido deve, obrigatoriamente, fundar-se em um roteiro adrede preparado. Ninguém adentra uma floresta intrincada, separando territórios que se quer alcançar, sem planejar a travessia, posto que, ao tentar percorrê-la cegamente, o mínimo que pode acontecer é perder-se entre as numerosas trilhas que se apresentam aos desbravadores. O mesmo se pode dizer de uma aula. Então, o roteiro no desenvolvimento de um conteúdo é imprescindível. Preparar a aula é definir a maneira de desenvolvê-la a fim de torná-la prazerosa e inteligente, de tal forma que os alunos sejam chamados a participar ativamente dela. Sob esse ponto de vista, o conteúdo da aula deverá comportar o diálogo entre o professor e os alunos, no qual o primeiro buscará nos discentes aquilo que difusamente sabem sobre o tema, em estudo, unindo-o com o que se quer ensinar, resultando disso o conhecimento novo. A aula dialogada, além da troca de informações entre professores e alunos, é o primeiro passo para facilitar a assimilação do conhecimento, veicular a realidade do aluno conteúdos significativos. Todavia, essa ação não seria a única forma de se trabalhar os conteúdos das disciplinas. Haveria outras que permanente reflexão do professor, ao preparar sua aula, tenderá a criar, observando sempre o ritmo de cada grupo de alunos, como, por exemplo, o trabalho em grupo, os seminários de debates, o aumento das matérias relacionadas a humanas, a pesquisa de campo e, dependendo das condições da escola, realizar o estudo do meio, atividade altamente enriquecedora, fazendo confluir as mais diversas disciplinas. A aula preparada com reflexão, com certeza, terá um conteúdo bem dosado. De nada adianta a massa de informações inacessíveis à compreensão dos alunos, e por isso, sob muitos aspectos, inúteis. A aula precisa ter começo, meio e fim. Entendemos que a aula deva ser um todo constituído de muitas partes. Assim, é preciso que ela tenha começo, meio e fim, posto que o conteúdo da unidade em estudo quase sempre englobará mais de uma aula. Observa-se que alguns professores desenvolvem seu trabalho sem essa preocupação. Iniciam um conteúdo que não se concluirá ao término da aula, uma vez que é naturalmente interrompido pelo sinal, sem que se verifique o que se aprendeu ou não daquilo que foi exposto ou estudado pelos alunos naquela aula. Agindo dessa maneira, ou seja, não concluindo o que foi preparado para aquela aula, o conteúdo trabalhado acaba por diluir-se no espaço de tempo entre uma aula e outra, mediada às vezes por vários dias, podendo mesmo ser esquecido, se não avaliado e documentado. E por que isso acontece? Simplesmente porque o professor não se preocupou em selecionar os objetivos do conteúdo que vai desenvolver no espaço de tempo disponível naquela aula. Quando o professor trabalha por objetivos, sabe exatamente aonde quer chegar em cada aula, fazendo-a terminar com a avaliação daquilo que foi trabalhado com os alunos por meio de uma pequena síntese ao final dos trabalhos. Assim, para que uma aula tenha começo, meio e fim, faz-se necessário selecionar criteriosamente os objetivos do conteúdo a ser trabalhado naquela aula, que deverão ser poucos, a fim de que haja tempo para verificar se eles foram atingidos. No que o atendimento a essa prática alteraria o trabalho do professor em salas de aula? Absolutamente nada, para aqueles que preparam suas aulas, estabelecendo os objetivos a serem atingidos em cada aula. O professor garante o registro e assimilação por parte do alunado do que foi desenvolvido, mantendo-se a sequência do trabalho e a organicidade desse conteúdo significativo. E, fundamentalmente, terá a possibilidade de, na verificação do desempenho dos alunos ao final de cada aula,
realizar a recuperação contínua daqueles conceitos básicos não assimilados por determinados alunos, ou pelo menos iniciá-las na próxima aula revendo o que não foi aprendido. A auto-organização do aluno, as anotações durante a aula e o atendimento individual. Poucos professores se preocupam em orientar a auto-organização do trabalho discente em sala de aula. Desse fato, decorre não ter grande parte dos alunos a documentação dos conteúdos trabalhados nas aulas. Uma breve observação nos cadernos dos discentes é o bastante para se constatar as distorções reinantes, notadamente dos egressos das classes desfavorecidas, desprovidos de apoio cultural no lar e, muitas vezes, de acompanhamento e orientação em sala de aula. Nesses cadernos, pouco vistos pelos professores, são anotações aleatórias sobre aquilo que o docente passa no quadro negro. No mais das vezes, nesses cadernos são rabiscos, desenhos de todo tipo, desvinculados, é claro, dos conteúdos trabalhados pelo mestre. Esse fato é também sintoma do desinteresse prevalecente entre alunos em determinadas aulas. E o que é pior, transforma-se num péssimo hábito, prejudicando profundamente as avaliações, visto que o aluno não tem onde rever os conteúdos trabalhados. Embora a avaliação deva ser contínua, ou seja, em todas as aulas, tal qual expusemos anteriormente, nem sempre ela se concretiza. Isso porque há pouca ênfase que o mestre às vezes dá ao acompanhamento individual de seus alunos. É verdade que essa é uma tarefa ingrata, mesmo para o professor que acompanha individualmente a aprendizagem de seus alunos. O problema se origina da omissão dos pais quanto às tarefas que o filho deveria realizar em casa e de um processo distorcido e sem exigências em outras disciplinas, nas quais determinados professores agem de forma omissa quanto à organização dos trabalhos a serem realizados pelos alunos, prejudicando os docentes que buscam organizá-los. Esse fato demonstra claramente a ausência de um planejamento no qual a organização do trabalho do alunado deveria ser prática de todos os professores em todas as classes das séries. Concluindo, embora reconheçamos a inadequação da estrutura do sistema para uma bem-sucedida aprendizagem e progressão continuada, e para se trabalhar da forma como foi exposta neste texto, será voltarmos às premissas estabelecidas na introdução deste trabalho. Na medida em que os governos não atenderem a essas premissas, priorizando a educação pública, serão sempre eles os responsáveis pelo baixo desempenho dos professores, que não podem fazer além daquilo que as péssimas condições de trabalho lhes são oferecidas. Ao pagarem salários que mal garantem o sustento da família de qualquer professor, professora, malmente se arrimo de família. De que maneira esses professores poderão viver com dignidade, se aperfeiçoarem, recebido o piso nacional de R$ 3.845, que com descontos do imposto de renda e previdência poderão ser ainda mais reduzidos, fato que os obrigariam a trabalhar um terceiro turno para equilibrar o orçamento doméstico. Ao obrigá-los a assumir grande número de classes e alunos que, dependendo do número de aulas de cada disciplina, podem chegar a mais de uma dezena delas e centenas deles atribuídas àqueles professores que optam pela jornada de 40 horas semanais. Contudo, sejam quais forem as péssimas condições de trabalho oferecidas aos educadores da rede pública estadual, existe o aqui e o agora da escola, que para eles é tarefa intransferível, ao não pactuarem com o trabalho de baixa qualidade, fazendo cada docente, gestor e supervisor o que podem para manter o bom nível do ensino que está ao seu alcance, e que só não é ótimo pela falta de uma infraestrutura educacional adequada, sempre negada pelos governantes de plantão. Se a educação pública estadual ainda conserva um mínimo de qualidade, deve-se ao esforço de seus profissionais, que mesmo enfrentando as conhecidas adversidades, jamais permitiram que o alunado fosse prejudicado
pela irresponsabilidade das autoridades. Lembremos que os educadores da rede estadual de ensino, durante a gestão Rocieli Dória, permaneceram sem quaisquer reajustes salariais durante 4 anos, recebendo ao fim e ao cabo, em 2022, míseros 10% de reajuste salarial, em meio a uma inflação galopante que já chega a 2 dígitos e uma terrível alta dos preços de bens de primeira necessidade, que em poucos meses engolirão os poucos ganhos do parco reajuste recebido. Esta é a realidade enfrentada por professores, gestores e supervisores, e que, se não for mudada, pouco avançaremos no sentido da almejada qualidade de ensino público. Obrigado, colegas, e até a próxima edição do PPA.